Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é a nossa segunda aula de Primeiro Reinado. Nós vamos começar a aula terminando de discutir alguns aspectos da Constituição de 1824 e vamos nos encaminhar até a abdicação de Pedro I. Vamos para a nossa aula. Na aula passada, nós começamos a falar da Constituição e das características gerais da Constituição. A última coisa que nós discutimos foi a respeito das constituições que tinham sido outorgadas e promulgadas. E expliquei para vocês o que era padroado. Na última aula, nós terminamos com as características gerais da Constituição de 1824 e falamos das constituições brasileiras, quais foram outorgadas, quais foram promulgadas. Hoje nós começamos a falar de quem votava no Império, pelo menos até a reforma eleitoral, que vai modificar um pouco essa situação. Lembrando, a Constituição de 1824, ela ficou em vigor durante todo o Império, mas com alterações. Primeira coisa, o voto era indireto. O eleitor votava em quem ia votar, ok? E o voto, ele também era censitário. Voto censitário é voto pela renda. O nosso voto no Brasil hoje é o sufrágio universal. Então, todos os cidadãos podem votar, desde que atendam a algumas exigências que são muito, muito menores do que eram, por exemplo, no início da República ou durante o Império, ok? A medida de riqueza era o alqueire de mandioca. Isso já dá o tom, né, do tipo de sociedade que você tem no Brasil, que é uma sociedade majoritariamente agrária. No entanto, esse valor em mandioca era convertido para a moeda da época, tá? Então, para que você pudesse votar em quem ia votar, ou seja, se fosse o eleitor primário, você deveria ser homem livre, católico. Então, veja, ainda que quem não fosse católico pudesse exercitar a sua fé, para votar tinha que ser católico. Os não católicos estavam excluídos do direito de voto. Maior de 25 anos, havia exceções, funcionários públicos, havia algumas exceções, mas estamos trabalhando naquilo que vale para a maioria. 25 anos e com renda de pelo menos 100 mil réis, que já era uma renda alta para a média dos brasileiros da época. Vejam só, a idade de 25 anos também é bem elevada, a expectativa de vida era baixa. Mas pensem, né, é uma sociedade extremamente patriarcal, em que o pai da família ele mantém, de uma certa maneira, o controle sobre seus filhos, mesmo depois deles adultos, o patriarca ainda influencia a vida dos seus filhos homens, tá? Então, daí uma idade tão elevada. Para os eleitores, então aqueles que vão votar nos deputados e votar nos senadores. Para ser eleitor, precisava atender às características anteriores. Porém, não podia ter nascido escravo. Então, o liberto votava em primeira instância, mas não votava em segunda instância. Podia ser o eleitor primário, mas não podia ser o eleitor que iria votar nos deputados e senadores. E a renda era de 200 mil réis, o dobro. Para ser candidato a deputado, era necessário ter uma renda de 400 mil réis e atender às características anteriores, ser católico, não ter nascido escravo, ter pelo menos 25 anos e por aí vai. Agora, para ser senador, a renda era ainda maior, precisava ser de 800 mil réis. Então, muitos poucos podiam votar e menos ainda eram aqueles que podiam ser eleitos, ok? Então, para se ter uma ideia, isso é importante, analfabetos podiam votar.
a maioria da população era analfabeta, o voto era aberto e não havia impedimento para o voto dos analfabetos. Porém, ao longo do século XIX, principalmente no Segundo Reinado, nós teremos os discursos que são voltados para aquela ideia de que se você não sabe ler, se você não sabe escrever, se você não é minimamente educado, você não teria capacidade para votar. O próprio imperador do Brasil se alinhava, Dom Pedro II, com essa ideia. Então, em 1881, nós vamos ter uma lei, que é a Lei Saraiva, que vai ser puxada pelos republicanos. O Partido Republicano tinha sido fundado, já tinha representantes no parlamento, puxando a restrição do voto aos alfabetizados. Outras coisas vão ser introduzidas nesta reforma, mas a gente vai falar quando falar de Segundo Império. Então, veja bem, se em 1872 13% da população votava, em 1881, quando você exclui os analfabetos, independentemente da sua renda, o número, a porcentagem de eleitores na população brasileira cai para 0,8%. Não havia nada na Constituição, por exemplo, que excluísse as mulheres do direito de voto. A gente não sabe, aparentemente nenhuma mulher, mas aparentemente nenhuma mulher votou até a reforma de 1881. Porém, em 1881, você cria uma regra que é o seguinte: qualquer pessoa, qualquer cidadão que tivesse um diploma de nível superior poderia votar, tendo renda ou não. E aí, algumas mulheres entraram na justiça pelo direito de voto. Mas veio a República e elas não votaram do mesmo jeito. Então, vamos lá. Dentro desse modelo eleitoral da Constituição de 1824, havia 3 tipos de cidadãos. Os ativos, aqueles que votavam e podiam ser votados, caso tivessem renda. Os passivos, que tinham direitos civis, mas não participavam do processo eleitoral. As mulheres, por exemplo. E os não cidadãos, que eram os indígenas e os escravizados. Esses estavam excluídos, eles não eram cidadãos. No caso dos indígenas, eles estavam sob a tutela do Estado. Bem, Dom Pedro fechou a Assembleia, não foi? Vocês lembram disso? Houve a Noite da Agonia, a Constituição foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo imperador, e Dom Pedro ele vai aumentar a centralização de poderes nas suas mãos e no Rio de Janeiro. Por conta disso, nós vamos ter um movimento separatista, que é a Confederação do Equador. Ela vai explodir em 2 de julho de 1824. O que ele queria? Era uma reação direta à questão, ao autoritarismo de Pedro I. Então, era também contra a deposição dos governadores de província e queria a proclamação da República. Então, porque tinha havido intervenção de Dom Pedro em algumas províncias e Pernambuco, de novo, como centro aí de resistência. Os líderes do movimento Confederação do Equador, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, Cipriano Barata, o homem de todas as revoluções, já falamos dele como falamos da Conjuração Baiana, da Revolução de 1817, ele estava em todas, e não morreu, e não vai morrer aqui também. E o Frei Caneca. Tá? A Confederação do Equador pretendia reunir Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e possivelmente nos planos estavam também o Pará e o Piauí. Era um movimento urbano, guardem a informação urbano, porque isso já debilita esse movimento. Eu tinha acabado de falar que o Brasil era um país o quê? Rural. Então, movimento urbano, eram poucas as cidades, e a população urbana era uma minoria. Separatista, então não confundam a Confederação do Equador com aqueles movimentos de antes. Os movimentos de antes da independência eram emancipacionistas. A Confederação do Equador, ela já queria o quê? Romper com o Brasil independente. Era republicano e federalista. Era tudo que o Brasil não era naquele momento. A bandeirinha da Confederação do Equador. E vamos lá. O que os confederados fizeram? Né? Eles levantaram a revolta e eles vão ter um comportamento curioso. Eles vão enviar um ofício ao secretário de Estado dos Estados Unidos pedindo apoio e invocando a doutrina Monroe, porque para eles
Dom Pedro, ele era um estrangeiro, Dom Pedro tinha nascido em Portugal, ainda que ele tenha vivido boa parte da sua vida no Brasil, ele era português. E, na verdade, o imperador estava restaurando o governo colonial no Brasil, mesmo que o Brasil não fosse oficialmente uma colônia. Tá? Como eles não queriam abandonar a Constituição do Império, eles vão abraçar a Constituição da Colômbia, provisoriamente. E vão proibir o tráfico negreiro, tentando o apoio da Inglaterra. Proibir o tráfico negreiro nesse momento, bem, acaba sendo um erro fatal, porque a maioria daqueles que tinham poder no Brasil da época, né, os que realmente mandavam, né, os que realmente tinham poder, aqueles que eram os coronéis da Guarda Nacional, eram escravagistas. Ainda estamos, gente, na década de 1820, tá? A discussão sobre a escravidão, o fim da escravidão no Brasil ainda está engatinhando. Para muitos desses fazendeiros, era impossível imaginar um mundo sem escravos. Seja porque eles precisavam da mão de obra dos escravos e acreditavam nisso piamente, seja porque isso tinha a ver com uma visão de mundo em hierarquias em que eles estavam no topo e tinha que ter escravos, porque isso é que fazia com que a posição que essa pessoa ocupasse na sociedade fosse realmente importante. O governo de Dom Pedro I vai reagir com o máximo de violência possível. Todos os líderes, né, que foram presos terminaram sendo executados. E aí, né, nós temos a memória do Frei Caneca, que muita gente acha que é o único líder da Confederação do Equador. Não é verdade, mas ele era uma pessoa querida, mesmo dos inimigos da Confederação do Equador. Então, houve apelo da população de Recife, houve apelo até de sujeitos que permaneceram fiéis a Dom Pedro durante a Confederação do Equador, para que o Frei Caneca fosse poupado, que ele não fosse executado, que fosse mantido na prisão. Ele deveria ser enforcado, mas nenhum carrasco desejou cumprir aquele dever. Então, não havia carrasco, e aí ele terminou sendo fuzilado. Tá? Então, esse painel foi um painel pintado em homenagem ao Frei Caneca e, claro, o que aconteceu na Confederação do Equador vai manchar a imagem de Dom Pedro. Vai torná-lo ainda mais indesejável, principalmente para aqueles setores mais liberais dos políticos brasileiros, ok? Já que falamos de escravidão, vamos lá. A Inglaterra pressionava o Brasil para o fim do tráfico negreiro desde a vinda da família real portuguesa, 1808. A Inglaterra aboliu o tráfico em 1807, os Estados Unidos aboliram em 1808, ainda que tenham mantido, no caso norte-americano, a escravidão por muito tempo. Aqui no Brasil, Dom Pedro vai ser pressionado a abolir o tráfico. Havia abolicionistas no Brasil? Havia. José Bonifácio era um deles. Mas que tipo de abolicionista? Aquele que normalmente defendia que a abolição deveria ser feita aos poucos, com leis que fossem leis que dessem liberdade para a parte dos escravos de forma progressiva, até que não sobrasse mais ninguém, tá? Começando pelo tráfico. Havia no projeto da Constituinte de 24, no projeto que foi feito pelos deputados, a ideia de colocar essa questão da escravidão e da abolição paulatina dentro do texto, mas não passou, ok? O texto final, o texto outorgado, não tem. Mas Dom Pedro I, pessoalmente, parecia ser contra a escravidão. Há cartas dele, que foram escritas sob pseudônimo, mas se sabe que são dele, foram escritas para jornais em que ele defende essa ideia da abolição e se posiciona contra a escravidão, né, como algo que seria contra a razão, que favoreceria o desenvolvimento de uma nação de preguiçosos e por aí vai. Mas o fato é que em 1826 ele assinou um acordo com a Inglaterra, sem consultar o parlamento, olha aí as medidas autoritárias, que definiu um prazo de 3 anos para o fim do tráfico. Essa convenção ela acabou sendo confirmada em 1827 e, a partir de 1830, o tráfico deveria ser considerado banido do Brasil e qualquer navio trazendo pessoas escravizadas seria considerado um navio pirata, teria a carga apreendida. Tá? Mas, no fim das contas, o tráfico negreiro, apesar desta convenção assinada entre Dom Pedro e Inglaterra, não acaba com essa discussão ou com essa legislação. Pelo contrário, teremos outros. Muito bem.
Questão da economia. Vamos supor, Dom Pedro era autoritário, mas a economia ia bem. O problema é que a economia não ia bem, tá? Vocês lembram nas aulas de Dom João que a gente falou de seca no Nordeste, principalmente lá, que foi um dos fatores que contribuíram para a Revolução de 1817. Nós falamos também dos preços internacionais dos produtos brasileiros que estavam em baixa. Quais eram os produtos brasileiros mais importantes? Produtos primários: algodão, açúcar, tabaco, couro. Mesmo quando outro produto estava no alto, o açúcar era sempre o segundo produto mais importante da balança comercial brasileira. O problema é que o Brasil estava enfrentando competição e tudo estava com preços não muito estimulantes. O café estava começando a ser cultivado e não tinha atingido ainda os preços que favoreceriam os plantadores brasileiros. Então, temos o problema aí dos baixos preços dos nossos produtos nacionais. A Inglaterra tinha imposto a Portugal, lá atrás, né, o tratado de abertura dos portos às nações amigas, que vai dar tarifas preferenciais à Inglaterra, vai ser confirmado essas tarifas em 1810, e a Inglaterra vai pressionar o Brasil independente a manter as tarifas de 15%. Mas Dom Pedro, ele vai estender essa tarifa de 15% para os produtos de outros países. Bem, parece justo, mas no fim das contas, a fonte de impostos seguros para o país vinha principalmente da alfândega. Tudo que entra é tributado, tudo que sai é tributado também. Então, se você abre mão de tarifas alfandegárias, você está abrindo mão de dinheiro que é um dinheiro certo. E o Brasil tinha passado por um processo de independência, tido que pagar a Portugal para ter a sua independência reconhecida. Teve as guerras, né? A guerra de independência, que gerou também desgaste econômico, e nós estávamos, nesse momento, na guerra do Brasil para manter a província cisplatina. Esqueci o que é a província cisplatina, é o Uruguai, tá? Dom João VI tinha ido lá e ocupado, porque para os portugueses, depois para os brasileiros também, é interessante ter acesso ao Rio da Prata e por ali poder navegar, por exemplo, para o Mato Grosso ou direto para o Atlântico. Então, para o Brasil era muito interessante estrategicamente ter ali a cisplatina. Só que a população da região, ela não era de origem portuguesa, não tinha afinidade com os portugueses e depois com os brasileiros, e há o sentimento aí de resistência da população local que vai possibilitar a independência. E a criação do Uruguai com o apoio da Inglaterra. Tem um vídeo sobre isso lá no bloco da BNCC, para quem quiser consultar. Um vídeo que foi feito pela BBC, mostrando como o Uruguai se tornou independente em relação tanto ao Brasil quanto à Argentina. Ambos os países queriam o Uruguai, tá? Mas vejam bem, para fazer essa guerra na cisplatina, precisava de dinheiro. Dinheiro que foi gasto sem a certeza de retorno. E para os deputados e senadores, para a maioria das elites brasileiras, a guerra na Cisplatina era simplesmente gasto de dinheiro à toa, porque era muito mais o interesse pessoal de Dom Pedro em não perder a guerra que fazia com que se continuasse aquele desgaste. Foram anos de combate. Um outro ponto, né, que vai prejudicar a economia brasileira foi a partida de Dom João VI levando recursos nacionais. Então, quando os portugueses vieram, eles trouxeram, quando eles foram embora, eles levaram de volta dinheiro, etc. E o Banco do Brasil, por exemplo, ficou quebrado, o tesouro ficou vazio, ok? A derrota na guerra na província cisplatina veio definitivamente em 1827. E aí o Brasil abre mão da região. Só que o problema não tinha terminado, porque o Brasil tinha utilizado de tropas mercenárias, principalmente irlandeses e alemães, que não tinham recebido os salários que lhes tinham sido prometidos, e eles vão se revoltar. E aí foi necessário que tropas brasileiras na corte, voluntários e até apoio britânico e francês fossem utilizados para poder conter esses revoltosos. Então, ó, nossos produtos nacionais estavam em baixa, teve seca muito forte, que atrapalhou a produção também, isso lá atrás, mas se desdobra. Nós tínhamos uma guerra desgastante que o Brasil perdeu. E, bem, isso tem impacto na inflação. Quem controlava o comércio
de miudezas no Brasil, né? Aquele comércio da mercearia, da padaria, aquele pequeno comércio onde você compra farinha ou feijão, aquilo que vai te manter vivo, a carne seca no dia a dia, eram portugueses. Então, esses preços inflacionados acabavam alimentando o sentimento anti-lusitano, a xenofobia. E olha só, o imperador ele é português e ele está cercado principalmente por ministros portugueses. Muito bem. Em 27 perdemos a guerra, lá na Cisplatina, mas no ano antes, o trono de Portugal ficou vago. Dom João VI morreu, não deixou estabelecido quem seria seu herdeiro, não deixou por escrito, que ele está abrigado com o filho Dom Miguel. E aí, quando o Dom João VI morre, ele foi assassinado, a gente falou disso em aulas passadas, quem assume é uma das irmãs de Dom Pedro I. A infanta Isabel Maria vai mandar uma carta para o Brasil reconhecendo o irmão como monarca legítimo e perguntando o que fazer. Pela Constituição brasileira, Dom Pedro não podia ser rei de Portugal, mas havia aqueles que temiam aqui que ele quisesse unir as duas coroas. Mas Dom Pedro ele vai seguir a lei, ou pelo menos nesse aspecto ele vai, e ele vai declarar, né, vai abdicar do trono em favor da sua filha mais velha, Maria da Glória, que tinha nascido antes da independência. Todas as crianças nascidas depois da independência não tinham direito ao trono português, por exemplo, Dom Pedro II, tá? Mas aqueles que tinham nascido antes, sim. Então, no caso, Maria da Glória passa a ser Maria II. E para tentar apaziguar a família, Dom Pedro ele vai fazer um casamento, né, um pré-casamento, entre a filha e Dom Miguel, que era seu irmão, né? Então, a filha de Dom Pedro e o seu tio, né, no final das contas. Seria uma forma de garantir a estabilidade, seria uma forma de ter alguém no trono de Portugal em que Dom Pedro pudesse confiar. Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, não foi favorável a esse arranjo, mas Dom Pedro não levou em consideração a opinião dela, tá? Só que Dom Pedro continuava meio que se comportando daqui como se rei de Portugal fosse, muitas vezes decidindo coisas que não deveria nem se meter. Isso aumenta a ansiedade dentro dos grupos políticos brasileiros em relação ao qual seria o futuro do Brasil independente. Então, fatores da crise. Ó, a crise do Primeiro Império está ligada ao autoritarismo do príncipe, então, o autoritarismo de Dom Pedro. Está ligado ao péssimo desempenho da economia, por vários fatores que a gente já listou. Há uma desconfiança por parte das elites brasileiras em relação ao futuro do Brasil independente, com Dom Pedro à frente, com Dom Pedro no trono, e o trono de Portugal lá, né, vago e esperando por ele, de uma certa maneira. Então, a tentação de unir as duas coroas era um medo, então isso atentava contra a imagem de Dom Pedro. E Dom Pedro também ele se desgasta por conta da sua vida privada. A imperatriz, Dona Leopoldina, ela era muito amada pelo povo. Ela fazia o que uma rainha, o que uma imperatriz costuma fazer. Ela era muito católica, muito religiosa, ela frequentava a missa, ela fazia caridade. Então, essa imagem pública da imperatriz era positiva. Mas, para aqueles que viam a imperatriz, era visível o sofrimento dela, porque Dom Pedro ele traz para o Rio de Janeiro, já na época da independência, uma amante que se torna uma figura proeminente dentro da corte, que abre, de uma certa maneira, caminho para que familiares dessa amante, né, que vai ser a Domitila, depois Marquesa de Santos, possam ter influência política, que vai, muitas vezes, né, ser colocada acima da própria imperatriz pelo imperador. Então, essa situação pública, né, de humilhação da imperatriz acaba também desgastando Dom Pedro I, fazendo com que a imagem dele fique arranhada, não somente no Brasil, na Europa também. A imperatriz ela vai adoecer, provavelmente primeiro ela vai desenvolver sintomas de depressão e outros, mas ela adoece e ela acaba morrendo em 11 de dezembro de 1826. Dom Pedro estava lá na guerra na Cisplatina. Quando a imperatriz morre, passado um breve período de luto, Dom Pedro vai precisar de uma outra esposa. Havia aqueles que temiam que ele fosse casar com a amante, mas ele não quer, não é isso que está no horizonte.
ele vai em busca de uma esposa europeia. Manda seus emissários, mas nenhuma corte europeia queria ceder uma esposa para vir casar no Brasil, sabendo o que tinha acontecido com Dona Leopoldina, uma princesa Habsburgo que tinha sido humilhada, que tinha sido deixada de lado, que tinha passado por uma série de constrangimentos aqui. Só depois de muito tempo, o Dom Pedro consegue uma princesa para casar, que é Amélia de Lostenberg, que não era da primeira nobreza europeia, uma nobreza ali que tinha se originado na época do governo de Napoleão. E a Domitila? Ela é afastada da corte. Então, se tenta aí, de uma certa maneira, modificar essa imagem pública, familiar do imperador. Mas não é o suficiente. Aqui uma imagem do Debré, que é o artista que mais aparece nas nossas aulas nesse momento, do casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia de Lostenberg, isso em 1829. Muito bem. Mas 1829, 1830, 1831, acabou o primeiro reinado. E o fim do primeiro reinado vai ser marcado por esse desgaste contínuo da imagem de Dom Pedro. Tá? Ele é visto como autoritário, ele cada vez mais vai ser visto como estrangeiro. E em 20 de novembro de 1830, há o assassinato de um jornalista que fazia oposição aberta a Dom Pedro I, que era o Líbero Badaró. Tá? E aí, publicamente, Dom Pedro vai começar a ser acusado em jornais, em manifestações públicas, de ter sido o mandante do crime. Então, o Líbero Badaró ele é morto em novembro de 1830. Quando Dom Pedro vai visitar Minas Gerais em fevereiro de 1831, ele vai ser hostilizado, vão acusá-lo de ter matado ou mandado matar, na verdade, o Líbero Badaró. Aqui, por exemplo, né, você tem uma imagem de época do Líbero Badaró, morre um liberal, mas não morre a liberdade, vira um slogan da época, contra o imperador. E dos assassinos do Líbero Badaró, somente um foi preso. Todos eles eram alemães, então provavelmente eles foram contratados para praticar o atentado. Como o Líbero Badaró não criticava somente Dom Pedro, pode ter sido qualquer um que ele tivesse criticado. Então, em fevereiro, Dom Pedro vai a Minas e vai ser hostilizado pelos mineiros. Em 13 de março de 1831, nós vamos ter um conflito de rua no Rio, chamada Noite das Garrafadas, em que brasileiros e portugueses vão se enfrentar no centro da cidade, mais para a zona portuária, ali perto de São Cristóvão, no bairro de Santo Cristo, vão cometer uma série, né, de violências ali, e alguns brasileiros vão até o parlamento reclamar e pedir justiça. Dom Pedro vai ficar sabendo e ele se recusa a punir os portugueses envolvidos no incidente. Ainda assim, as pressões continuam, o alvoroço na rua, a pressão dos jornais, e aí ele muda o ministério, ele derruba o ministério que estava no poder, que era um ministério de portugueses, e coloca um ministério de brasileiros. Mas as críticas continuam e o ministério cai de novo. Então, entre março e abril, a situação, né, principalmente na corte, ela vai assumindo proporções descontroladas. Muitos pediam o fim do império, alguns já gritavam viva a República, e Dom Pedro ele vai tirar da manga uma cartada, que é uma cartada de mestre. Em 7 de abril de 1831, ele vai abdicar do trono em favor do filho, que era uma criança de 5 anos de idade. Ao abrir mão, né, do trono em favor da criança, ele, que era o elemento, né, visto como problemático, se retira de cena e entrega à população brasileira, principalmente aquelas elites, aos jornalistas, etc., um motivo de esperança. Agora temos um imperador que nasceu no Brasil, que vai crescer no Brasil e que vai representar os interesses do Brasil. Para quem ele entrega a tutela de Dom Pedro II sem perguntar ao parlamento, ele não deveria fazer, o parlamento deveria nomear, segundo a Constituição e tal. Ele entrega para o José Bonifácio, que tinha sido figura-chave durante a independência e que tinha sido expulso da corte
por fazer críticas a Dom Pedro na época da Constituinte e era um inimigo declarado da Marquesa de Santos. Então volta José Bonifácio representando aí o quê? Os valores corretos que Dom Pedro I teria abandonado nesse processo, né, de se tornar um monarca autoritário. Já no dia seguinte, o imperador ele parte para a Europa com a esposa, com a filha mais velha, que era a rainha de Portugal, para fazer guerra ao irmão que tinha se apossado do trono português. Ok? Aqui um quadro tardio mostrando a abdicação. E bem, né, a ideia de ter esse imperador brasileiro garante a sobrevida para o império aqui nas Américas. Então, o Império Brasileiro estava balançando no momento que Dom Pedro abdica, ele consegue dar sobrevida ao governo monárquico. Lembrem quando a gente falou, olha, houve monarquia no México, durou meses. Houve monarquia no Haiti, que foi marcada por problemas muito sérios. Mas a monarquia aqui no Brasil, ela vai conseguir permanecer por uma série de décadas e com relativa estabilidade. Essa estabilidade ela vai ser construída de várias formas. A abdicação é uma tentativa de garantir o quê? Não somente a permanência da monarquia, mas que o Brasil não se fragmente, porque havia o risco real da fragmentação do Brasil. Então, pessoal, é isso que a gente tem para falar hoje. Aqui no final, no último slide, tem um resumo com as ideias principais que nós vimos na aula. Na aula que vem, nós já começamos a falar de período regencial. E é isso. Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula. Boa semana, porque essa aula vai ao ar na segunda-feira. Ok? Tchau, tchau.